Pensei em trazer aqui ninguém menos do que Ramsés III, que foi considerado por muitos pensadores aí da egiptologia como o último grande faraó aí do período do Reino Novo. Vamos introduzir então o contexto histórico do reinado de Ramsés III, da 20ª dinastia, que é o período em que a gente organiza o reinado dele e dos seus sucessores. Então nós estamos falando aqui do contexto geral do colapso da Idade do Bronze. Só que esse período ele também envolve, em termos da cronologia que a gente estabeleceu modernamente para o Antigo Egito, o final do período que a gente chama de Reino Novo, o final do período Ramessida, o começo da 20ª dinastia, mas que o final dessa dinastia leva ao final de todos esses períodos que eu mencionei aqui para vocês. Então nós vamos ter um período, ao longo da 20ª dinastia, 117 anos, de crise generalizada. Poucos momentos de estabilidade e muitos momentos de crise. Um dos poucos períodos ali que a gente vai ter de boa estabilidade vai ser quando o Ramsés III ele consegue derrotar os invasores e se estabelecer um pouco melhor ali uma situação mais tranquila. Mas isso abre todo um contexto de crise generalizada, que envolve as invasões estrangeiras, ataques de bandos, principalmente de líbios na região tebana e em outros lugares que iniciaram uma onda de saques, de pilhagem, de roubos mesmo. Nós temos um caso de guerra civil, que eu vou falar mais tarde, e uma série de convulsões sociais que vão desde fome, greves de construtores de tumba, conspirações, inclusive conspirações palacianas, e também registros que a gente tem de corrupção, de roubos, e a própria pilhagem do Vale dos Reis, que se tornou uma atividade extremamente lucrativa no final desse período, que é uma crise profunda aí da ideologia faraônica. Que exatamente nós vamos ver como resultado do final desse período a divisão do reino do Alto Egito e do Baixo Egito, que é uma coisa que já tinha acontecido anteriormente, mas que precisava ter um contexto histórico para que isso novamente acontecesse, resultante do enfraquecimento do poder centralizado. Na cronologia, só para vocês situarem historicamente, o período que a gente está trabalhando é o período que está em negrito. Então o Reino Novo, o período Ramessida, a 20ª dinastia e o reinado de Ramsés III. Então um está contido no outro, como vocês podem observar aqui. Só para trazer um pouco o pano de fundo, o período do Reino Novo, para quem não está familiarizado com o Antigo Egito, é aquela época dos faraós que a gente conhece. Tutankhamon, de Akhenaton, de Hatshepsut, Tutmoses III, Ramsés II, que foi conhecido como Ramsés o Grande. Ele reinou por 67 anos, ele foi extremamente longevo por padrão que se tinha naquela época, e Ramsés II é conhecido por sua monumentalidade, conhecido por suas guerras, das quais a mais conhecida é a de Kadesh. Nós temos um monumento ali, o Templo de Abu Simbel, que marca ali a fronteira com a Núbia na Terceira Catarata. Então, aquele templo dedicado a ele e do lado um templo dedicado à sua esposa Nefertari, que mostra o esplendor ali do Estado egípcio num dos seus momentos de apogeu. A 19ª dinastia ela terminou numa crise, conflito interno. Nós tivemos um faraó ali, Siptah, que foi criança, tivemos uma rainha que disputou o poder, não vem ao caso aqui eu colocar. Então, esses faraós que povoam o imaginário da gente estão muito relacionados a um período em que o Egito ele tem uma fase que a gente está chamando aqui de fase imperial, ou imperialista para os padrões do mundo antigo. Nós não estamos falando de imperialismo moderno, nós estamos falando de estados que projetam o seu poder além do que seria supostamente suas fronteiras naturais ou suas fronteiras historicamente estabelecidas. Então, no caso do Egito, nós temos aqui um Egito que está exercendo controle sobre a Núbia, que está exercendo controle sobre uma parte da Líbia e, eventualmente, ali sobre algumas regiões do Levante, principalmente ali na região de Gaza. Isso se estende, obviamente, por Sinai e também se projeta a partir dos mares Mediterrâneo e Vermelho.
Então a característica principal em termos geopolíticos do Egito não é se resumir a ser uma civilização africana, ser uma civilização oriental. O Egito é tudo isso. O Egito é Mediterrâneo, o Egito é Mar Vermelho, o Egito é África, o Egito é Oriente. O Egito ele está numa posição geoestratégica na qual ele possibilita o contato com uma série de regiões do mundo antigo, naquilo que a gente está aqui chamando de sistema mundo da Idade do Bronze, no qual nós temos toda uma série de vias de integração que se consolidaram ali ao longo de milênios e que fazem com que, por exemplo, o lápis-lazuli do Afeganistão chegue até o Egito. Isso desde o período pré-dinástico. Quem dirá agora, nesse momento, que nós temos uma série de reinos desenvolvidos, correspondências entre faraós, uma diplomacia interestatal estabelecida, né? Vamos evitar usar internacional, vamos falar interestatal, por própria recomendação do Mário Liverani, que é quem estuda esse tema. Então, esse momento, especificamente, é um momento de grandes conexões, só que essas grandes conexões começam a entrar em colapso exatamente quando surgem as crises ao fim da chamada Idade do Bronze. Então, só dando aqui uma lupa na 20ª dinastia, só para vocês terem um pouco da ideia de quão duradouro foram os reinados, nós temos a dinastia se iniciando com Seti-Nakhet, que é um faraó que fez a transição da 19ª dinastia. Ela começa com um faraó que a gente tem pouco registro, que é Seti-Nakhet. Ele reina por apenas 2 anos e seu sucessor, Ramsés III, vai ter um reinado um pouco mais longevo, de 31 anos. Bom, nós temos no final dessa dinastia Ramsés XI, que vai reinar também por 30 anos, mas ele já vai reinar no momento de crise. E eu vou colocar aqui para vocês por que essa crise começa em Ramsés III e por que ela termina em Ramsés XI. Que nós vamos ver que ela é uma crise econômica, uma crise política, uma crise ideológica, mas que ela acaba tendo consequências econômicas de se achar um Egyptian way of life para se superar a crise. Bom, só para entender que as dimensões geopolíticas então do Egito enquanto uma extensão imperial, nós temos aqui na esquerda um mapa que mostra até onde o Egito alcançou com Tutmoses III, da 18ª dinastia, e até onde ele chegou com Ramsés II, da 19ª. Isso significa pouca coisa, porque, na verdade, independente de onde se alcançou, nós temos que entender o que se controlava. Então, um pouco relativo esses mapas, mas aqui nós temos a invasão dos povos do mar e uma série de reinos que eles foram derrubando um por um. Aquele livro do Eric Klein, 1177, que ele fala sobre o ano que a civilização colapsou. Então ele analisa uma série de fatores que levaram os povos do mar a iniciarem suas campanhas militares para derrubar esses reinos e se instalarem. Então, no caso, por exemplo, do Egito, eles deixaram por último, eles foram derrubando ali todos os reinos que tem aqui no Mar Egeu, que tem na costa levantina, e foram descendo até finalmente eles chegarem no Egito. Quando eles chegam no Egito, primeiro eles vão, ainda na 19ª dinastia, enfrentar o faraó Meremptah, que consegue derrotá-los. Em seguida, Ramsés III, nós vamos ter então a invasão dos povos do mar no ano 8. Antes disso, ele teve um pequeno teste que foi a invasão dos líbios, que ele conseguiu conter no ano 5. Isso foi importante porque um faraó que está iniciando o seu reinado, ele precisa se mostrar poderoso perante suas tropas e respeitável perante o seu povo. E isso ele conseguiu no primeiro momento e no segundo ele conseguiu ali conter o avanço dos povos do mar. Resolvido esse problema, vem então uma fase de certa prosperidade, em que ele tem várias expedições comerciais ao país de Punt, expedições, nós temos registro de mineração em Ática, e também um legado monumental que é extremamente respeitoso, por exemplo, o templo de Medinet Habu, o templo de Khonsu, que fica ali no complexo de Karnak, a extensão do templo de Luxor e também a extensão também do templo de Karnak, que era coisas que qualquer faraó precisava fazer para mostrar a sua importância perante o poderoso clero de Amon ali no Alto Egito. Bom, e foi no seu reinado que nós tivemos a primeira greve registrada da história. Então essa greve ela foi
por atraso no pagamento do salário dos trabalhadores. Então vamos esquecer aquele mito lá de que os egípcios eram escravocratas. A escravidão no Egito era um fenômeno secundário na economia egípcia. A economia egípcia ela tinha outras formas de relações sociais de produção. A escravidão não era importante, e nesse caso nós estamos tratando exatamente de trabalhadores bastante qualificados, que são os de Deir al-Medina, que eram os construtores das tumbas do Vale dos Reis. E aí, os servidores da necrópole tebana, então, no caso, o que hoje a gente chama de Deir al-Medina, eles que lideraram essa primeira greve, que a gente tem registro na história. Ela foi no 29º ano do reinado de Ramsés III. Então aqui nós temos rapidamente aqui uma visão aqui sobre a arqueologia e sobre também os salários que eles recebiam. E eles eram bem pagos para os padrões da época, conseguiam se virar muito bem com esse salário, só que quando faltava o salário, faltava tudo. Inclusive caía a qualidade de vida, e aí por isso eles protestaram. Então essa aqui é a greve que a gente está aqui mencionando. Foi um atraso de 20 dias no pagamento dos grãos. Essa atividade, então, ela teve aí uma série de estratégias, inclusive ocupações de templos, solidariedade que eles receberam dos sacerdotes, porque, por exemplo, o templo de Ramsés II, o Ramesseu, ele estava lotado de oferendas para um faraó que já estava morto há décadas. Mas a panela dos trabalhadores de Deir al-Medina estava vazia. Então existia algo errado naquela sociedade, que havia muita comida para um morto e pouca comida para muitos vivos. Então por isso aqui é interessante esse aspecto de classes, o papel das classes sociais se movimentando aqui no contexto. E no último ano de Ramsés III nós temos um atentado que possivelmente levou ao seu óbito, nós não conseguimos ter certeza. Aparentemente, analisando a múmia dele que vocês veem aqui à direita, não há registros de morte violenta. Entretanto, há documentação textual do processo que se sucedeu no reinado do seu filho, o sucessor Ramsés IV, que ele fez todo um julgamento no qual havia uma conspiração feita por rainhas secundárias. Então o faraó ele tinha um harém, esse harém tinha uma rainha principal, que era a Mutnecher, que seria a mãe do próximo rei. E no caso específico desse reinado, ele tinha outras rainhas que conspiravam para tirar o filho que viria na linha de sucessão e colocar o filho que viria na sequência. Então a ideia era matar Ramsés III e Ramsés IV para poder aí garantir com que outro entrasse na linha sucessória. Nós temos nesses registros, inclusive, a prática de feitiços rituais, como, por exemplo, uma série de cartas que se escreve pedindo aos deuses a intervenção para adoecer pessoas, para enfraquecer, para fazer ataques espirituais. Inclusive, eles faziam esses feitiços e cuspiam, que era uma forma de você projetar o seu poder mágico. Então a magia, para quem estuda, no caso egípcio, ela é muito importante em termos culturais, e isso foi muito usado. O fato é que Ramsés III morre, a gente não tem como comprovar se foi por causa da conspiração ou foi por outro fator, mas isso foi logo em seguida ao seu jubileu, que é o Festival de Sede, que se comemora no ano 30 do reinado de um faraó, quando ele renova seus poderes perante os deuses. Então foi logo em seguida disso, teve então esse atentado, e aí toda a documentação que se sucedeu. Aqui nós temos o templo Medinet Habu, que é o templo memorial de Ramsés III. Ele está muito bem preservado, em termos desse período da história egípcia, é talvez o melhor preservado. Podem observar aqui que ele é um complexo, ele foi estruturado em várias fases. Ao longo da construção, a gente pode observar uma série de registros epigráficos que são bastante interessantes, mas eles também são viciados, porque eles querem fazer uma propaganda do faraó perante os deuses. Então a gente tem ali cenas da luta contra os povos do mar, contra os líbios, que são importantes enquanto fontes históricas, desde que a gente tenha o devido senso crítico de entender que muito do que está ali é extremamente enviesado como forma de se colocar em evidência a ideologia faraônica e dizer que, nesse caso, esse faraó estava aqui estabelecendo Maat, que seria a ordem cósmica derrotando os inimigos do Egito.
Tá? Então esse templo ele fica em Luxor, em Tebas Oeste, ali próximo ao Vale dos Reis, próximo a todo aquele complexo de templos que a gente tem ali, o Ramessem, os Colossos de Menon, que era o antigo templo memorial de Tutmoses III, enfim, toda aquela região que é bastante rica nesses templos memoriais. Então aqui, só para vocês terem uma noção de onde estão localizados aqui os templos em Tebas Oeste, rapidamente aqui. Este é o papiro Harris, que foi um papiro elaborado pelo filho de Ramsés III, Ramsés IV, logo que ele assumiu o trono. É uma espécie de prestação de contas do reinado de Ramsés III aos deuses. Ele nos revela uma série de informações interessantes, inclusive informações econômicas, que são as doações que Ramsés III fez para os templos. Particularmente, é interessante observar que ele tem um registro das propriedades dos templos, dos quanto os principais templos eram importantes para aquela economia, principalmente em termos de empregabilidade, em termos de rebanho, em termos de terra arada para a agricultura. E a gente, quando vai fazer uma análise, a gente vê a desproporção que tem o templo de Amon em Tebas com relação aos outros. Ele chega a empregar mais de 80% da mão de obra templária do Egito apenas nas atividades relacionadas ao templo. Lembrando que um templo ele não tem só função religiosa, ele também tem função econômica. Então ele tem áreas agriculturáveis, ele tem espaços ali de ensino, ele tem oficinas, ele tem produção de barco, ele tem uma série de atividades ligadas aí ao cotidiano dos egípcios antigos. A 20ª dinastia, ela vai ter aqui alguns registros, alguns faraós que nem eu mostrei para vocês terão reinados bastante curtos. Ramsés IV, por exemplo, nós temos registro de atividades de mineração dele em Wadi Hamamad, no Sinai e na região de Tímina. E também temos registro de novas greves no reinado dele. No reinado de Ramsés V, nós temos um documento também bastante interessante, que é o papiro Wilbur, que já mostra como se consolidou aquelas doações de terras do papiro Harris, já no contexto aqui do papiro Wilbur, que seria 2 faraós para frente. Então, ou seja, o domínio de Amon, que é o templo de Karnak, ele já tem vastas possessões territoriais, não apenas no Alto Egito, se estendendo por dimensões ali bastante gigantescas. Temos também registros de corrupção, de desvio de grãos, inclusive envolvendo os sacerdotes ali. Nós temos um caso concreto ali de Elefantine. Temos atraso no pagamento, situações de greve. Nós temos aqui em Ramsés VI o ataque dos líbios, o início da redução das fronteiras, aqui a retirada do Egito da região da Palestina, eles ainda se mantêm na Núbia. Então, beleza, nós temos aqui um saque de Tebas pelos líbios e a redução do trabalho em Deir el-Medina. Aqui já em Ramsés XI, o início das chamadas indústrias de pilhagem. Saqueou as tumbas dos faraós que ficaram ali por 400 anos. Então esses trabalhadores de Deir el-Medina estavam desempregados, sem receber os seus salários, foram então contratados pelos sacerdotes de Amon para pilharem as tumbas. Nós tivemos então o Ano das Hienas, que é um ano de fome, nós tivemos uma guerra civil entre o vice-rei da Núbia, Panerrese, desmantelamento do Vale dos Reis, e quando morre Ramsés XI, finalmente nós temos a divisão do Antigo Egito, que ficou ali Ismendes governando no norte e Pianki governando no sul. O sumo sacerdote de Amon, entre aspas, assume o trono.